Na nossa última aula, nós falamos sobre a carta de leitor, não é isso? No nosso livro, lá na página 127, bem na parte de baixo, nós vamos ter as características da carta de leitor. Falaremos um pouco sobre isso hoje. Vejam só, a carta do leitor é um tipo de carta vinculada geralmente em jornais e revistas, onde os leitores podem apresentar suas opiniões, como isso já foi explicado, né? Esse gênero epistolar possui uma função relevante para os meios de comunicação, de modo que carta do leitor assegura uma resposta, ou seja, um feedback de seus leitores. É como se o leitor lesse sempre aquelas reportagens daquele determinado jornal ou revista e estivesse sempre prestando a sua opinião, positiva ou negativa, crítica, daquilo que a revista ou o jornal lhe propõe, lhe mostra. Quais são as principais características dessa carta do leitor? São textos breves e escritos em primeira pessoa, ou seja, ele sempre mostra a opinião dele. Temas atuais e de caráter subjetivos, linguagem simples, clara e objetiva, presença de destinatário e remetente, e texto expositivo e argumentativo. Seu professor de turma trabalhará com você cada uma dessas características. Estrutura de como fazer uma carta ao leitor. Devemos lembrar que a carta do leitor possui um remetente, um emissor ou um locutor, ou seja, um remetente. E destinatário, remetente quem envia, destinatário quem recebe, ou seja, o leitor ele está escrevendo uma carta para revista ou para os jornais, que vai ser o receptor daquela carta dele. Antes de ser publicada, ela passa por uma equipe de revisão, a qual adaptará o texto e corrigirá possíveis erros. Por esse motivo, não existe um modelo específico, uma vez que segue o padrão de apresentação e o espaço destinado para esse fim, determinando pelo meio de comunicação. Normalmente, quando essa carta do leitor chega, ela chega no vocabulário mais simples, não tão requintado quanto o escrito pelo jornalista. Vale lembrar que a carta do leitor é uma pequena seção de veículo de comunicação, a qual pode ser publicada na íntegra, ou seja, a carta completa que o leitor mandou, ou apenas os trechos mais interessantes, os pedaços mais interessantes. Como será publicada, as expressões de baixo calão ou posições preconceituosas não devem ser pronunciadas. Ou seja, se nesta carta do leitor ele falar palavrões, palavras mais pesadas, ou então demonstrar opiniões preconceituosas, normalmente essas partes da carta ou elas são retiradas ou elas são sublinhadas e colocadas como única e exclusiva responsabilidade de quem as escreveu. Além disso, o leitor deve evitar expressões populares, gírias, vícios de linguagem, apresentando seu texto numa linguagem formal, ou seja, que serve à norma culta da língua. Quanto mais correta a escrita, mais fácil dela ser publicada na íntegra. Lá no livro de vocês, nós ainda vamos encontrar na página 128 essa parte que diz: a linguagem pode ser mais ou menos formal, de acordo com as características de quem escreve. Como é publicada em um veículo de comunicação, deve respeitar a norma padrão, ou seja, deve ser escrita e mantida com respeito. Quanto à sua estrutura, a carta do leitor deve ter um título, que resume o assunto, o desenvolvimento, que expressa a opinião do leitor sobre o texto publicado, e a identificação, que traz o nome, a cidade, o estado onde ele vive, que pode trazer também um e-mail, se a pessoa quiser fazer algum comentário particular com quem escreveu a carta do leitor. Como o autor da carta se identifica e emite sua opinião, é comum que o texto seja escrito sempre na primeira pessoa. Então, no livro de vocês tem vários exercícios aos quais você pode estar praticando, revendo e estudando com seu professor de turma. Então, vamos lá para mais esse assunto.